Vamos voltar a falar agora da sua saúde, mas nós vamos falar, na verdade, de um problema que não escolhe nem raça, nem classe social. Porque pessoas até muito bem-sucedidas, como é o caso, por exemplo, daquele youtuber mais famoso do Brasil, o Whindersson Nunes, né, que também estão sofrendo com depressão. Como é que uma pessoa que aparentemente não deve ter problemas, né, aparentemente, porque tem muito dinheiro, tem boa família, viaja o mundo todo, mas mesmo assim acaba sofrendo também com essa doença? O que acontece? A gente convidou então aqui o psiquiatra Pedro Rosar, que é associado à Associação Catarinense de Psiquiatria, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem? Doutor Pedro, obrigado pela sua participação. Bom, a gente não vai tratar aqui especificamente do caso do Whindersson Nunes, até porque isso não é permitido, né? Mas casos como esse, por exemplo, que a gente vê várias pessoas muito bem-sucedidas, que aparentemente aí não tem problema na vida, mas acaba desencadeando a depressão. Quer dizer, de onde é que vem então a depressão? Se não é por um problema, muitas vezes assim, claro, pode se desencadear também através de um problema financeiro muito grave e tudo mais, mas e a pessoa que tem a vida praticamente resolvida? Por que de repente aparece? Nós consideramos sim um revés na vida, um grande problema pessoal, como um fator estressor, né? Um fator que incomoda, que tira a pessoa do equilíbrio, e ele pode ser um desencadeante para a depressão. Mas a depressão a gente entende que é um problema multicausal, ele é multifatorial. Então ele tem essa característica de a gente não conseguir identificar ou não saber exatamente qual é a causa que a pessoa está tendo aquela alteração de comportamento. Então a gente atribui uma série de condições, que vão desde genética, coisa que a gente ainda não pode mudar, né, que envolve história familiar e tal de doença, mas também desenvolvimento, alterações que podem acontecer no início da vida, questões familiares, de educação, questões culturais, questões de personalidade, uma série de outras coisas, uso de substâncias psicoativas ou uso de drogas, né? E tu está certo, a depressão ela não respeita classe social ou algum outro tipo de hierarquia assim, que a gente tem. Ela afeta igualmente as pessoas, independente da classe social, independente dos países também. Também independentemente dos países. Mas o Brasil, por exemplo, é um dos que mais tem casos de depressão? Dá para dizer isso? Não. Os números podem variar de alguma região para outra. Em alguns casos, a gente até identifica que essa variação pode ser até pela forma como a gente diagnostica ou registra. Mas a gente não tem motivo para acreditar que a depressão aconteça de forma diferente nos lugares do mundo. Assim. Tem algumas variações, mas ela tende a manter essa mesma prevalência, né? Prevalência é o quanto que aquela doença aparece. Certo. Agora, como é que a gente pode dizer em relação aos sintomas? O que a pessoa acaba demonstrando e que é um sinal, ou pode ser um sinal de que ela está com depressão? O que eu costumo sugerir é porque existem vários sintomas ou sinais e isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, o que eu costumo sugerir é ficar atento a uma mudança de padrão. Quer dizer, a pessoa tinha um jeito de ser, um padrão de funcionar, de agir, de reagir, de interagir com os outros, de lidar com os problemas e de repente muda, a ponto das pessoas perto perceberem. E também a própria pessoa ficar atenta quanto a um prejuízo que alguma alteração do comportamento está trazendo, porque às vezes fica difícil de saber, né? Se a pessoa está passando por uma dificuldade, por um luto, por algum estresse, alguma situação. Então, tentar ficar um pouco atento ao prejuízo. Se aquilo está demais, está muito custoso, eu acho que vale fazer uma avaliação. Que é bem diferente de uma tristeza profunda. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, perdeu um ente querido, ela vai ficar naturalmente tristeza, triste. luto, algum descontentamento, né, alguma frustração. Isso pode ser confundida com um quadro depressivo, mas geralmente é mais passageiro, né? Geralmente a pessoa que não teve um problema na vida, né? Ela vai reagir com esse problema da mesma forma que ela reagiu com os outros. Agora, se ela começar a reagir de um padrão, com um jeito diferente, ficar mais difícil, ter mais prejuízo, eu acho que esse é o principal sinal de alerta que a gente pode ter. Assim. Certo. Acho que fica mais fácil. Hoje, por exemplo, os tratamentos, eles ainda, claro, são principalmente através de remédios, medicamentos, né? Como é que, até uma pessoa, porque eu vejo assim que os medicamentos, eles têm uma variedade muito grande também. Para cada tipo de depressão, existe um medicamento específico? Assim, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de umas doenças bem leves, bem benignas na sua evolução e também de quadros muito graves que comprometem muito a pessoa. Então, ela é bem heterogênea, bem Tem diferente, um bem grande, bem amplo. Né? Um leque amplo. E os tratamentos também podem variar.
A gente estima que mais ou menos 2/3 das pessoas vão ter uma boa resposta ao tratamento medicamentoso. Certo. Tá? Passar por uma avaliação médica, fazer um diagnóstico, excluir outras possibilidades que podem aparentar depressão. Quer dizer, várias doenças clínicas ou doenças que nem são do cérebro podem causar também uma alteração de comportamento parecida com depressão. E aí o médico pode excluir, né, essa possibilidade e realmente definir como depressão aquilo que está acontecendo. Então, depois de fazer essa avaliação, a pessoa pode iniciar um tratamento. Isso são tratamentos bem comuns, são remédios bem fáceis de usar, no sentido de não trazem tanto efeito adverso, não são remédios difíceis de tomar. E em uma boa porcentagem das vezes, em 2/3, a gente sabe que eles vão resolver ou pelo menos dar uma boa ajudada nos sintomas. Claro. Né? Agora, doutor Pedro, tem algumas situações que a gente vê, alguns casos até que são transmitidos em documentários e tudo mais, de pessoas que precisam até levar a algum tipo de choque. Aí são pessoas que estão com um grau muito mais grave, profundo de depressão. Você está falando da eletroconvulsoterapia, né, que é um tratamento específico para uma série de outras condições psiquiátricas e também de outras doenças clínicas, mas principalmente para transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar. Então, como eu estava falando, a gente tem essa grande parte das pessoas que melhoram com os remédios, os fármacos mais comuns, os remédios, né? Mas esse 1/3 que não melhora, a gente tem que explorar algumas outras possibilidades terapêuticas. E a eletroconvulsoterapia é uma delas, existem outras também. Ela está dentro de um grupo que a gente chama de tratamentos físicos, né? A gente não usa esse termo choque, né? Porque é um termo que acaba caindo num tom pejorativo e historicamente esse procedimento ele tem uma carga de preconceito muito grande, mas envolve por um pequeno estímulo elétrico a gente causar uma estimulação cerebral e essa estimulação repetidamente traz o benefício. Ela é o melhor tratamento para vários casos de depressão e várias outras situações de transtornos mentais. Agora, rapidamente, existe maneira de a gente prevenir a depressão? Existe. Assim, de forma geral, são essas recomendações muito básicas que todo médico dá. Alimente-se bem, não use drogas, durma bem, fique atento aos seus limites, né? Não ultrapasse no estresse, numa exigência, nos compromissos, assim, que isso também é um fator de estressor. Faça uma atividade física, essas recomendações gerais. Claro que, individualmente, cada pessoa pode ir no seu médico e, por meio da entrevista, da consulta, até identificar o que para ele pode ser mais benéfico, mudar no comportamento, mudar na atitude, para prevenir alguma condição. Isso, então, existem até umas orientações mais específicas. Mas, de forma geral, são essas bem básicas que a gente diz para todo mundo ter uma vida plena, saudável. Né? Maravilha. Doutor Pedro, muito obrigado pelo esclarecimento. A gente sabe que esse é um assunto que vai longe também, né? Mas eu agradeço a sua participação aqui. Uma ótima noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo.